Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 29 de agosto de 2021, 22º domingo do tempo comum, dia do catequista. Hoje vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo do 1 ao 8, do 14 ao 15 e do 21 ao 23. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comiam depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai de seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então o Senhor vem trazer para nós, essa palavra de ensinamento sobre as leis, Então Jesus, ele denuncia a atitude daqueles que fizeram do cumprimento externo e superficial da lei um valor absoluto, esquecendo que a lei é apenas um caminho para chegar a um compromisso efetivo com o projeto de Deus. Então, na perspectiva de Jesus, a verdadeira religião não se centra no cumprimento formal das leis, mas num processo de conversão que leve o homem à comunhão com Deus e a viver numa real partilha de amor com os irmãos. Nós vemos então que o que torna o homem impuro não é o que entra, como os pensamentos, alimentos que comemos, ações que realizamos, mas o que sai do nosso coração. Então, todas as ações que, ao entrar, sejam maquinadas, sejam pensadas, sejam orquestradas, e a partir daí, as nossas ações já, depois de formuladas, servem para nos levar ao pecado, servem para nos levar, à impureza, às ações de impureza, isso sim torna impuro, o coração. E o que nós vemos, nesse evangelho é uma ação moralista, Então, os fariseus e mestres da lei vivem somente a lei, não vivem o amor a Jesus. Então, por viver somente a lei
eles vivem o moralismo, né? E ainda questionam Jesus, né, sobre essa ação moral, né, da realização das leis sem amor. Sendo que Deus, pelas ações, né, erradas dos homens, ele propôs a Moisés que enviassem, né, que criasse essas leis, né, 613 preceitos, né, além dos 10 mandamentos, para que o povo pudesse viver, né, cumprindo a vontade de Deus, para que o povo não se desviasse, para que eles tivessem, né, um caminho reto a seguir. Mas, infelizmente, as leis elas se tornaram mais importantes, como vemos aqui, mais importante que o amor a Deus, tanto que os apóstolos, profetas, eles que vieram, né, tentaram mostrar que eles não deviam viver, né, a lei somente sem amor, viver a lei sim, mas no amor. Um exemplo seria nós irmos à missa só para cumprir a lei. Ah, eu vou à missa porque é meu dever. Ah, eu vou rezar o terço porque é o dever do cristão. Não, mas ir à missa por amor a Jesus, por amor aos irmãos. Rezar o terço por amor, né? Por amor a Jesus, para o nosso crescimento, né? Espiritual, nosso crescimento de fé. Então, o cumprimento da lei por si só, né? Se torna algo superficial. E quando Jesus ele coloca essa questão, né, de que esses, né, que estão falando, os fariseus são hipócritas, né? Por quê? Porque hipócrita é um personagem, uma pessoa que aparenta por fora aquilo que não é por dentro. Então, que nós não sejamos hipócritas, personagens, né, que somente agem externamente, mas que sejamos, né, verdadeiramente seguidores de Jesus, amando a Jesus, né, que possamos viver as leis de Jesus no amor, o seguimento a Jesus no amor, que tudo que fizermos, né, seja iluminado por Jesus, ilumine nosso interior, para que do nosso interior somente saiam bênçãos, somente saiam obras, né, de amor, obras de verdade, né, que nós possamos viver esse processo, né, de conversão guiados pela ação de Jesus. Hoje, né, comemoramos o Dia do Catequista, e catequistas somos todos nós, né, que ensinamos, levamos a palavra de Deus, fazemos com que fique viva a palavra de Deus, né, para todos aqueles que nós evangelizamos. Então, que o Senhor nos abençoe, né, um parabéns a todos os catequistas, né, e que Deus nos ajude a viver, né, essa forma de servir a Deus, de viver a lei, né, no amor. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.